Ainda falando sobre o estudo da NR5, vamos ver agora como é que acontece o processo eleitoral, o funcionamento da CIPA e a questão dos treinamentos para os cipeiros. A norma determina que o processo eleitoral deve se iniciar uns 60 dias antes do início da nova gestão. Inclusive, claro, se não tiver nenhuma gestão, você tem que ter esse espaço de tempo para poder realizar cada etapa desse processo. É a empresa, é o empregador que tem que convocar as eleições, né? Tem que fazer um ofício, um edital, informando aos trabalhadores que vai haver o processo eleitoral para a CIPA e que eles aguardem a data lá da inscrição e a data da eleição. A empresa precisa comunicar isso com antecedência, inclusive ao sindicato, tá? Do início do processo eleitoral. Então, antes de lançar o edital, 60 dias para a CIPA tomar posse, a empresa precisa informar já o sindicato. O sindicato da categoria, ele tem total direito de participar do processo eleitoral, se ele quiser estar lá presente nos dias que tiverem definidos para inscrição, para eleição, para contagem de votos, eles podem comparecer. De qualquer forma, a gente precisa realmente informar se não está descumprindo o item, mas particularmente eu não sei assim quais os sindicatos que têm esse costume de participar da eleição. O que pode acontecer é depois da eleição, quando sair a contagem de votos, algum candidato se sentir prejudicado e acabar acionando o sindicato. Mas durante o processo não é muito comum, não. Mas em compensação, se vocês não informarem, eles podem sim até acionar na justiça o fato de não ter sido informado. Se é a primeira vez que a CIPA vai ser instalada nessa empresa, o empregador ele vai definir quais são as pessoas que vão fazer parte da comissão eleitoral para dar prosseguimento a todo esse processo. Mas se a CIPA ela já existe e ela está sendo renovada, o presidente e o vice-presidente eles também precisam fazer parte dessa comissão. A não ser nos casos em que o presidente ou o vice-presidente, eles também sairão candidatos e aí não fica interessante eles participarem do processo, porque eles vão ter acesso a cédulas de votação, períodos de eleição, e aí pode gerar algum conflito de interesse em relação aos outros candidatos. Iniciando o processo eleitoral, a empresa, através de um dos seus gestores, vai assinar esse edital de convocação, informando a abertura e os prazos para essa inscrição, e esse edital ele precisa estar em local de fácil acesso, bem visualizado, pode ser também enviado por e-mail, pode-se usar qualquer uma outra estratégia que comprove que todos os trabalhadores ficaram cientes do início do processo da eleição. Às vezes a gente até coloca apenas um quadro de aviso e nem sempre o funcionário ele passa e observa, mas pelo menos você está ali mostrando que está numa área, né, num local onde está todo mundo passando. Mas se a empresa tiver condição de passar também por outros meios de divulgação, é bom fazer isso porque fica todo mundo ciente e não vai ter nenhum problema de contestação no futuro. A inscrição dos candidatos ela vai ter que ser individual e durante o processo da inscrição tem que se deixar pelo menos uns 15 dias corridos para essa data de inscrição, né? Então, quer dizer, a empresa vai iniciar uma determinada data, então se inicia dia 1º, vai ficar do dia 1º ao dia 15 daquele determinado mês para os funcionários se inscreverem. Informar o local direitinho desses funcionários tem que fazer essa inscrição. A inscrição pode ser feita por qualquer um funcionário, tá? A gente não pode estar proibindo esse ou aquele outro funcionário, né? Salvo aqueles que estejam também afastados pela Previdência, porque naquele momento não são funcionários ativos e a gente até nem pode garantir o retorno desse funcionário.
então ele não teria como assumir as outras etapas e fazer parte da CIPA. Garantir, né, que depois que o candidato faça a inscrição, a empresa não vai poder desligar esse candidato até que seja completado esse processo eleitoral. Então, é em torno de 60 dias antes, 2 meses, aquele funcionário que se inscreve para a CIPA, ele não pode ser desligado sem justa causa, tá? É bom até às vezes a gente deixar um pouco claro, porque a CLT tem o artigo, né, que fala sobre demissão por justa causa e tem vários requisitos lá para garantir esse direito da empresa, e não é pelo fato do funcionário estar na CIPA ou se inscreveu para participar da eleição que ele também está protegido contra a demissão por justa causa. Não, nesse caso aí, a garantia do emprego é a demissão sem justa causa. Hoje em dia, a gente tem alguns programas que o pessoal de contabilidade, departamento pessoal, estoque, que eles utilizam, e também a gente usa para cadastro das informações do trabalhador no E-Social, em relação à saúde e segurança. Então, se a empresa tiver o módulo, né, se ela já comprou, está dentro ali do sistema, do pacote que ela adquiriu da empresa, se tiver esse pacote de CIPA, a eleição, a inscrição, todo o processo pode ser realizado de forma eletrônica. Mais uma vez, a empresa realmente precisa garantir que todos os trabalhadores vão ter acesso a essa condição da inscrição e da eleição por meio eletrônico. Garanto a vocês que é bem mais prático, porque a gente lança a eleição e o funcionário acessa esse sistema com a senha dele, né? Uma senha que ele já tem, inclusive até mesmo para ver assim, questões de férias, contra-cheques, quando a empresa disponibiliza isso, tá? E ele faz a inscrição, a eleição é ali e o próprio sistema já gera a contagem de votos, a colocação dos cipeiros entre titulares e suplentes, e aí fica bem mais difícil de você manipular esse sistema, ou que o trabalhador desconfie que houve manipulação, porque para alterar alguma informação do sistema, uma outra pessoa teria que botar a senha e vai ficar registrado ali, né, de quem é aquela senha. Depois, passado o período da inscrição, a empresa precisa divulgar os inscritos. Nesse caso aí já entra a comissão eleitoral, tá? Divulga os inscritos em local também de fácil acesso, fácil visualização, uma lista com informações que os outros trabalhadores possam também identificar esse funcionário. Claro, oficialmente a gente acaba colocando nome e matrícula, mas se a empresa achar que precisa também disponibilizar de outros meios, como por exemplo a foto, o nome e a matrícula desse candidato, para ficar lá já informando quais foram esses candidatos e não haver dúvida de ninguém na hora da votação. Então, a empresa também pode utilizar desse artifício. Divulgado a lista de inscritos, vamos para a realização da eleição. Essa eleição, ela precisa ser feita pelo menos 30 dias antes, se já houver uma gestão. Então, 30 dias antes de concluir a gestão anterior, a gente precisa estar com essa eleição sendo realizada. Eleição que deve ser feita em horário normal de trabalho, dia normal de trabalho, que contemple todos os turnos, né? A gente não pode fazer somente no horário do dia se a empresa também tem funcionários à noite. Então, tem que disponibilizar a urna para que no período da noite o pessoal faça a eleição, né? Faça a votação, e se de repente a empresa também trabalha em sistema de revezamento, então dia sim, dia não, o trabalhador vai estar ali no estabelecimento, a eleição também precisa contemplar esses 2 dias. Lembrando que o voto é secreto, tá? Vai ter a cédula, o eleitor, né? O trabalhador eleitor vai pegar a cédula, marcar
o seu X, já que a inscrição é individual e a eleição também é individual. Então, vai fazer a votação, colocar numa urna fechadinha e depois, quando tiver concluído, 2 dias de eleição ou até mais, se for o caso, a gente vai e coloca e faz a apuração dos votos, também de uma maneira transparente, onde ela pode ser acompanhada pelos cipeiros, pelos candidatos, né, os cipeiros que já estão na CIPA, pelos candidatos, de modo que fique tudo claro, garantindo que a segurança do sistema, garantindo que não houve nenhuma manipulação das cédulas que estão ali dentro, né? Eu não tive ainda nenhum problema em relação a isso. O que acontece às vezes é o funcionário perder votos, porque ele é conhecido na empresa por um apelido, por um outro nome, e durante o processo, né, o que está escrito lá na cédula, que é o nome dele verdadeiro, o nome do registro e uma matrícula, às vezes o pessoal não consegue lembrar quem é aquela pessoa ali, né? Mas de falta de clareza nessa questão de processo eleitoral, eu realmente ainda não tive nenhum tipo de problema, não. A eleição é um fato bem interessante, tá? Da mesma forma como qualquer eleição dentro do nosso país, a gente precisa ter uma participação de mais da metade das pessoas que estão aptas a votar. Então, a gente precisa ter, da quantidade de funcionários ativos que a empresa está apresentando, 50% mais um de quantidade de votos. Se tiver menos que 50%, a eleição naquele momento ela não é considerada válida. A gente precisa que realmente chegue nessa quantidade mínima de votos. E aí, mais uma vez, vocês podem usar os artifícios de ir até os setores, ficar nos outros turnos, ir até um outro estabelecimento que fica distante, uma distância menor, mas que aquele grupo dali, ela também vai fazer parte da CIPA centralizada, né, desde que a gente consiga aí, no período determinado para a eleição, fazer a coleta desses votos. Se no final de tudo, quando a gente ainda for contar os votos, não tiver 50% mais um da quantidade de funcionários que votaram, a empresa precisa prorrogar por mais um dia, certo? Essa eleição. Prorrogando por mais um dia, a gente aguarda novamente a quantidade de pessoas que votarem, que vão votar, e nesse caso, a gente vai contar, somar junto com os votos que foram feitos no dia anterior, né, que não chegou aos 50%, mas nesse dia de prorrogação a gente teve mais alguns, então a gente volta, conta todos esses votos, e aí precisa ter 1/3 dos votantes. Então, eu tenho 100 pessoas, 100 funcionários, no primeiro dia de eleição, concluído o período, eu só tenho 40, eu deveria ter 51. Então, vamos para o segundo dia de eleição. No segundo dia de eleição, vou correr aí, comissão da CIPA, tá? Comissão eleitoral. Vai correr para poder coletar mais esses votos e, de repente, na hora que a gente somar e eu tiver 1/3 de 100, eu tenho que ter pelo menos 33 votos. Opa, mas se eu já tinha 40, nesse caso, vai bater e eu vou conseguir. Ruim é quando, ao invés de 40, eu tivesse 20, e nesse caso agora eu tenho que ter 33, que equivale a 1/3, usando como exemplo uma quantidade de 100 funcionários. E mesmo assim, se eu ainda não conseguir 1/3 nesse primeiro dia de prorrogação, aí eu vou para o segundo dia de prorrogação. Faço novamente a informação, inclusive para o sindicato, tá? Dizendo que não tivemos ainda a quantidade suficiente de votantes para que as pessoas venham, para que as pessoas compareçam, né? Coloca os candidatos para chamar os funcionários, faz mais divulgação, informando da importância deles votarem, para poder a gente
ter realmente uma validação dessa eleição. Se por acaso precisa prorrogar pelo segundo dia, aí a gente já pode fechar essa eleição com qualquer número de votos. Porque às vezes o funcionário ele não quer votar. Lembra que no módulo anterior eu falei que vocês precisam divulgar mais, dizer o que é que a CIPA faz, o que é que a CIPA fez, para que o pessoal acredite. Se isso daí, na empresa que você está, acontece, se a CIPA tem um bom crédito perante os funcionários, ótimo. Mas quando não tem, a gente tem que reforçar essa informação, porque aí acaba prejudicando não só no trabalho, mas desde o processo eleitoral da CIPA, que às vezes a gente nem consegue inscritos e nem consegue eleitores para isso. E aí, né, depois de 2 dias prorrogados, a gente consegue sim finalizar essa eleição com o número de votantes que tiver, mesmo que não dê mais esses mínimos aí que foram determinados. E vamos agora para a próxima etapa, que é empossar os novos cipeiros. Só que, mesmo assim, né, até 30 dias após sair esse resultado, alguém, trabalhador, sindicato, qualquer pessoa que se achar prejudicado por conta da eleição, que tiver algum tipo de desconfiança, pode procurar o órgão de fiscalização, no caso aqui a Secretaria Regional do Trabalho, quando nas capitais você tem essa secretaria, e fazer uma denúncia de que pode ter tido algum problema, fraude mesmo, na eleição da CIPA de tal empresa, e eles vão fazer as visitas à empresa, analisar toda a documentação do processo eleitoral e verificar se realmente houve ou não essa fraude. Caso essa Secretaria Regional do Trabalho ou essa outra unidade de fiscalização confirme que houve alguma irregularidade, eles vão anular aquela eleição, vão solicitar que a empresa convoque novamente, né, a eleição, fazendo um novo processo eleitoral, cumprindo os prazos. Isso aí tem que ser feito em no máximo 10 dias, ou eles podem apenas pedir alguma correção de alguma informação que eles acharam que não está tão fiel à realidade. Enquanto isso, a gestão que está presente, ela continua empossada, porque se a gente tinha uma data para conclusão do mandato daquela CIPA, mas quando chegar naquela data da nova posse, não tiver tido ainda a conclusão desse processo eleitoral, a CIPA que está atual, ela continua na gestão até finalizar todo esse processo e poder fazer essa troca. Em relação aos candidatos, depois que os votos eles são apurados, vamos colocar na sequência do maior para o menor, de quem teve mais votos para quem teve menos votos, e vamos colocá-los na condição de titulares e suplentes. De acordo com a quantidade de cipeiros que a empresa vai precisar, depois do dimensionamento do quadro 1, então a gente vai colocar os primeiros. Então, de repente, você tem como indicação 4 titulares e 2 suplentes. Então, os 4 primeiros serão titulares e os 2 últimos serão suplentes. Ok. Tá fechado aí a classificação dos cipeiros eleitos? Bom, na verdade, ainda não. A gente precisa só analisar uma outra situação. No caso de empate, de trabalhadores, de candidatos que ficaram com a mesma quantidade de votos. Então, a gente vai colocar na posição primeira, na posição imediatamente superior a esse outro candidato, aqueles que tiverem mais tempo de serviço dentro da empresa. 2 candidatos com a mesma pontuação, 35 votos, por exemplo. Então, aquele que está mais tempo na empresa
fica na frente do que tem menos tempo. Isso pode até ser uma diferença entre o titular e o suplente, pode ser a diferença do primeiro lugar para o segundo. Então, o primeiro lugar que vai ficar como vice-presidente, de repente empatou com esse do segundo lugar, mas ficou nessa posição de primeiro, justamente por conta do tempo que ele tem dentro daquela empresa. E os demais candidatos que foram votados, conseguiram votos, mas que não ficaram nessa primeira classificação, eles têm que constar nessa ata como reservas. Eles não fazem parte da CIPA, eles não têm nenhum tipo de estabilidade, mas eles ficam como reservas. Por quê? Caso um dos titulares e suplentes, durante os 12 meses de gestão, queira sair da empresa ou seja demitido na situação de justa causa, a gente vai ter que subir esses que estão na reserva, né, para ir complementando essa primeira classificação que teve. Então, tendo gente na reserva, fica ali guardadinho, esperando se vai ou não ser chamado para compor a CIPA. Mas, a princípio, eles não têm nenhum tipo de ligação com a CIPA. Eles apenas estão como reservas. Não precisam participar de reunião também não. Mas é claro, se a empresa quiser já colocar os funcionários que estão na reserva para participarem do treinamento, né, também já seria interessante. Porque, de qualquer forma, se for necessário que um reserva passe para suplente e os cipeiros acima, né, continuem subindo para ocupar uma vaga, ele vai ter que fazer o treinamento de qualquer forma. Então, se no treinamento inicial eles já participarem, também você já fica com menos um trabalho para ser realizado no futuro, além de você saber que aquele trabalhador já está com conhecimento na área de saúde e segurança. E encerrando mais essa etapa de formação, mais esse módulozinho de aula, né, estamos convidando vocês a seguir adiante no curso, fazer a avaliação, sem esquecer de voltar e fazer uma nova leitura antes de fazer essa avaliação. Preste atenção direitinho se você lembra de todas essas informações, porque na avaliação você vai marcar geralmente uma resposta objetiva. Então, às vezes é uma resposta de sim ou não, que você só tem 50% de chance de acertar. E existe uma pontuação que a empresa pede para você atingir no mínimo e ser aprovado. Então, faz uma pequena revisão antes de ir para a atividade. Depois, boa sorte aí na tarefa que você vai realizar. E até outro curso.